né? Para falar dessa área que eu tanto aprecio e que tantos impactos tem na nossa sociedade, né? Não é somente no impacto naquele momento quando a gente pensa na criança que está ali com a gente, mas em toda a nossa sociedade, tá? Então, aí, nossa primeira aula, nós vamos falar sobre os princípios, conceitos de criança, evolução da educação infantil e a BNCC, né? Então, eu trago aqui o nosso um pequeno índice, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre as concepções, o histórico e marcos legais, a primeira infância, quem é a criança de educação infantil, os impactos na vida da criança e as qualidades e indicadores, que, na verdade, essa parte vai ficar para amanhã, que nós vamos explorar melhor esse ponto, certo? Helena, é possível agora ou ainda não? Porque senão aí eu vou seguir e deixo para o final. Pode seguir, professora. Aí a gente faz a pergunta final da oficina. Então, tá ótimo. Então, vamos lá. Nós, assim, que estamos interessados e atuamos na educação infantil, a gente tem bem claro, né, que a educação infantil hoje, ela é muito diferente do que ela era anos atrás. E anos atrás, eu não quero dizer muitos anos atrás, né? Eu quero dizer, às vezes, poucos anos, né? 30 anos na nossa história da humanidade é pouco tempo, né? E é essa educação infantil que a gente está vivendo hoje, né? Essa educação que passou por vários momentos, várias transformações. E a primeira, né, qual era o objetivo que se tinha com a educação infantil? Então, a gente nem usava o termo educação infantil, a gente falava só creches, né, de uma maneira geral, e a creche com o grande objetivo assistencialista, quer dizer, atender a mãe que precisava trabalhar e tinha que deixar seu filho em algum lugar. E aí isso não implicava em ter um grupo de profissionais qualificados para atuar com essa criança, eram pessoas até sem nenhum estudo, né? Muitas vezes malemar se tinha o primário, que a gente dizia na época, né? E ela estava dentro da assistência, né? Da Secretaria da Assistência. Então, era uma visão assistencialista. O que um dos impasses muito grandes que nós encontramos hoje, até na nossa relação com as próprias famílias, é que muitas famílias ainda têm esse perfil, né? De compreender que a educação infantil é um lugar importante, que ela tem direito, mas porque ela precisa trabalhar. E não que é um direito da criança para que ela tenha condições melhores para o seu desenvolvimento. Esse é um processo ainda longo que nós temos que passar, não só do âmbito das pessoas que estão dentro da educação infantil, atuando com as crianças, mas também do ponto de vista da nossa sociedade, né? Então, nessa situação, a gente vai pensar assim, que a primeira creche aí que surgiu no Brasil data de 1908, tá? Então, veja, em Belo Horizonte, tá? Então, nós estamos aí e cumprindo com esse papel que eu comentei, né? Atender as crianças. Somente na Constituição de 1998, de 88, desculpa, tá errado aqui, tá? 88, e o Estatuto vem aí que era do Estado a responsabilidade de atuar frente às crianças pequenas também, oferecer espaços escolares para essas crianças. O Estatuto da Criança reforça isso, e somente lá em 1996 a LDB vem e dá real direito da criança e inclui a educação infantil, a educação básica. Mas ainda nós estamos trabalhando, né, com essa obrigatoriedade a partir dos 4 anos de idade. Tá? Então, hoje, como que nós entendemos dentro dos ciclos formativos?
A gente entende a educação infantil um ciclo responsável pela primeira etapa da educação básica para o desenvolvimento integral da criança. Nesse sentido, nós estamos nesse processo de ressignificação da educação infantil, tanto nas estruturas físicas e humanas. Nós vamos observar, e vocês provavelmente viveram isso também, que muitas vezes as creches elas eram postas em espaços de casas, né, que eram reformadas, a estrutura física não era nem sempre adequada à estatura da criança, não tinha noções de acessibilidade a essa criança. A estrutura humana, como eu havia dito, não tinha nenhum preparo, nenhuma uma formação que exigida para que se tivesse contato, e hoje isso já é diferente, né? Hoje as instituições de educação infantil, principalmente as públicas, elas têm a maioria sua estrutura, elas buscam as que não têm, elas têm uma estrutura já formada, construída para atender essa população das crianças pequenas e bebês, e elas também têm um aparato humano que atenda a formação, atenda à necessidade da criança. E justamente e visam aí um aspecto da formação desse aparato humano, né, dessa estrutura humana, para que realmente a criança seja atendida no seu desenvolvimento integral. Por quê? Porque nós avançamos na ciência e avançamos em muitos estudos e compreendemos hoje que a educação infantil ela é a janela de oportunidades. Tá? Aí você vai falar assim, mas quer dizer que nada que eu fizer depois vai ter resultado? Não, não é assim, porque nós rompemos aí a história daquela musiquinha da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, sempre assim, vou morrer assim. Não, a gente hoje não tem mais uma visão determinista, né? Quer dizer, o que aconteceu comigo no passado vai me determinar toda a minha vida, eu não tenho outra chance. Não, hoje a gente fala de uma psicologia positiva, hoje a gente fala de a gente olhar para os fatores de proteção. Né? Ontem mesmo, na sala de aula, tinha uma aluna angustiada que estava começando a fazer estágio em escolar, e ela falou, professora, é muito difícil, porque você vê esses alunos, ela estava no ensino médio, você não sabe por onde começa, porque é uma desestrutura tão grande, né, que eles estão vivendo, e aí eu sublinhei para ela a necessidade que, mesmo perante o caos, a gente identificar esses fatores de proteção. E a partir daquele fator de proteção, que pode ser da criança mesmo, né? Uma característica pessoal dela, ou do ambiente do qual ela está inserido, a gente potencializar esses fatores de proteção, para que a gente possa reverter esses danos. Esse é um trabalho muito importante da educação, ter essa noção ampla do que é educar. Educar para a vida. E aí, entendendo todo o processo de educação, todo o processo de aprendizagem e desenvolvimento, dentro de uma visão sistêmica. Então, isso que eu acho muito importante, né? Porque quando eu estou olhando lá para as crianças que eu estou lá na creche trabalhando, aí esqueci de falar, mas eu sou psicóloga escolar em creches aqui da cidade, né? E já fui coordenadora de educação infantil, tá? E aí eu olho lá e eu vejo para aquelas criancinhas e falo assim, meu Deus, quem será que vai ser o médico que vai me atender quando eu ficar velhinha? Né? Quem será que vai ser o professor que vai dar aula para os meus netos? Então, é essa cadeia que a gente precisa entender de a importância que se tem da nossa conduta perante essa responsabilidade em atuar nessa janela de oportunidades. Então, hoje, as crianças de 0 a 5 anos, aí entendendo de 0 a 3 creches, 4 a 5 a pré-escola, elas são estudadas aí pela psicologia do desenvolvimento e pela neurociência, e isso é claro, né?
que é um período de maior possibilidades. Para a gente lembrar, nós nascemos com 5 vezes mais neurônios daqueles que nós vamos ter na nossa fase adulta, porque é a lei do uso e desuso, né? E neurônios são aqueles que vão fazer todo o processo aí, contribuir para esse processo de aprendizagem, né? Essas ligações neurais, elas são as que vão potencializar aí as nossas possibilidades de aprender. Então, nós nascemos com condições muito boas, mas o exercício diário, as práticas diárias, né, a minha vivência, a minha convivência, vão fazer que a perspectiva é que ao nascer nós temos aí 100 bilhões, e na fase adulta nós chegamos a ter 20 bilhões. Então, veja, 80 bilhões se perderam. Eu acho que, no meu ponto de vista, eu entendo isso como uma questão natural, porque nós não vamos dar conta de aprender tudo na vida, né? Mas, ao mesmo tempo, eu penso, será que o que se perdeu é realmente que se podia perder? A hora que eu ando assim pelas ruas, eu percebo os adultos numa fragilidade, e fragilidade cognitiva mesmo, né? E eu penso, poxa vida, o que será que foi feito deles na educação infantil? Tá? Então, essa é uma... Isso, ao mesmo tempo que nos dá responsabilidade, né? Porque eu também estou dentro de uma educação infantil, e sempre estive, desde que me formei, antes de me formar, né? Eu falo que eu estou na educação infantil desde 87, que foi quando eu comecei a fazer estágio. Então, veja, nós temos ao mesmo tempo que isso nos dá a noção de uma baita responsabilidade, nós também temos que olhar, mudar um pouquinho a cabeça, de olhar só para a responsabilidade, mas sim olhar para o poder que nós temos. Então, esse poder que mobiliza, que nós temos de movimentar esse momento e de transformar a vida de muitos que estão ali inseridos, entendendo o efeito multiplicador disso, né? Porque a gente trabalha com a criança e depois essa criança vai na família, vai nos outros contextos, e aí a gente acredita que se perca porque os repertórios das famílias são pobres, mas de repente a gente tem uma notícia que não é bem assim, né? Que tem mudanças, sim, gerando a partir das nossas ações ali. Então, essa noção de poder, e eu costumo dizer muito em sala de aula, e lá no nosso grupo de pesquisa, meu e da Lília, a gente comenta muito sobre isso, né? Não depende só de mim, mas também depende de mim, né? Então, acho que essa é uma forma da gente lidar com essa nossa responsabilidade que muitas vezes nos angustia, quando a gente vê crianças em risco, e riscos sérios, quando a gente vê negligências de parte das famílias, mas também nos dá poder para poder pensar que poucas ações, movimentos que nós fazemos, possibilidades que nós damos para essa criança, podemos sim aproveitar essa janela de oportunidade. Gente, alguma pergunta, alguma dúvida? Por favor, vocês façam um comentário, fiquem à vontade, tá bom? Tudo bem? Posso seguir? Só me faz um joinha assim, alguém, se eu posso seguir. Ok, obrigada. E aí, então, o desenvolvimento integral da criança na primeira infância é crucial. As experiências ocorridas nessa fase terão influência ao longo de toda a vida do indivíduo, seja na área da saúde, seja no bem-estar social, emocional e cognitivo, né? Então, se nós formos para a literatura, a gente vai ver isso, sim, muito grande isso, né? Os dados que vão analisar os efeitos, né? E hoje a gente tem até o pessoal da área da economia analisando esses dados, mostrando que crianças que frequentaram educação infantil, cidades que trabalham, né, melhor esse momento da vida da criança, elas têm menor índice de criminalidade. Tá? Então, trabalhar com a criança da educação infantil, você reverte os índices de violência, né?
e de aquilo que a gente quer que se exclua aí da nossa sociedade, tá? Então, nesse percurso, até chegarmos à data de hoje, nós vamos ter aí vários documentos normativos que vão nos dar aí apoio, né, para pensar a educação infantil e ela sair do ponto de vista assistencialista e compreendendo a importância dela como direito à criança e para a promoção do desenvolvimento e da saúde e da aprendizagem da criança. Então, nós temos aí todos esses marcos, né? Esses marcos legais, né? Ao longo do processo. Nós vamos trabalhar com muitos deles aqui, principalmente a BNCC, os indicadores, as diretrizes, os parâmetros, né? Então, aqui são um pouco das nossas daquilo que vai estar baseado aqui na nossa conversa, né? Da onde a gente está tirando especificamente esses dados, esses são os grandes instrumentos, e que esses instrumentos são aqueles que vocês precisam estar aí utilizando mesmo para trabalhar como no PPP. Aquilo que está na base já estava lá na diretriz, eles só foram aperfeiçoando, foram trabalhando esses conceitos. Então, transformando, explicitando mais aqueles conceitos, aquilo que se pede para ser analisado, tá? Para ser trabalhado com as crianças da educação infantil, tá? Bom, aqui eu vou deixar para uma próxima vez. Então, a base, como a gente havia dito, ela traz aí, é uma questão muito interessante falar da base, porque a base, a gente pensa assim, a base é para a gente ir lá tirar as atividades, como a gente fazia lá nos referenciais, né? Vamos lá para ver que tipo de atividade que a gente vai fazer com as crianças, né? Como que a gente vai trabalhar essas crianças. E, na verdade, aqui a base, ela não é feita para esse objetivo, não é para atender aos professores, né? O Paulo Fock, que foi um dos assessores, ele fala muito isso. A base, ela foi trabalhada para mostrar o direito das crianças, a importância do direito das crianças na educação infantil. Então, por isso que ela parte aí dos direitos de conviver, participar, expressar, brincar, explorar e conhecer-se. O eu, o outro e o nós, o corpo e os gestos e o movimento, os traços, os sons, cores e forma, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaço, tempo, quantidades, relações e transformações. São os campos de experiência. Então, eu tenho ali o direito da criança. A partir do direito dela de conviver, eu vou ter que montar um contexto importante, num espaço, tempo, estrutura física que permite ela conviver. E aí eu vou pensar nas experiências que ela pode ter e não mais focada apenas no conhecimento, né? Naquela coisa de como a gente fazia, né? Eu vou olhar só para aquele objetivo que eu tenho com aquela criança, com a atividade, não é a atividade que é importante, não é o campo. Nós mudamos, estamos tentando mudar esse paradigma do conteúdo para a competência. Então, são experiências do dia a dia. Então, no próprio almoçar, no próprio dormir, no próprio tomar banho, a gente está trabalhando esses campos de experiência porque estão dentro dos direitos da criança, tá? E isso tudo tem relacionado com os objetivos da educação infantil. E, nesse sentido, nós temos as competências gerais aqui, né, que a gente nunca pode perder de vista. Nós temos a BNCC, própria da criança, mas nós temos as competências gerais que vão, né, instrumentalizar como nós vamos trabalhar esses direitos de aprendizagem e campos de experiência. Bom, aqui é só mais um ilustrativo de como que isso não é compartimentado, não é
eu não vou só agora trabalhar a participação, não vou agora explorar, mas todos eles estão interligados, tá? Todos eles têm um campo. Tá vendo aqui, ó? Lá na DCN, ele falava como os princípios estético, político e ético, tá? E tá aqui, dentro dos direitos. É como se fosse aprimorado esses momentos e melhorado para uma situação mais favorável. E aí a gente vem com uma pergunta, vem aí com um conceito próprio, tá vendo aí? A gente vai lá na diretriz da educação infantil e vai procurar o que eles estão aí de definição dessa educação infantil, né? Então, é a primeira etapa da educação básica, oferecida em creches e pré-escolares, a qual se caracteriza com espaços institucionais não domésticos, que constituem estabelecimentos educacionais públicos ou privados, que educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade, no período diurno, em jornada integral ou parcial, regulados e supervisionados por órgãos competentes do sistema de ensino e submetidos ao controle social. É dever do Estado garantir a oferta de educação infantil pública, gratuita e de qualidade, em requisito de seleção. Veja, aqui, quando vocês vão trabalhar o PPP, aqui vocês têm muito que vocês podem desdobrar aí na escrita desse PPP, né? Quando a questão dos espaços, né? O cuidado, como que é esse cuidado, a relação entre cuidado e educar, que a gente passou por muito tempo tentando fazer de uma forma que as duas coisas eram diferentes, né? Nós tivemos várias defesas de que cuidar não era educar, até que chegamos à conclusão que não. Quem cuida, educa, e quem educa, cuida, né? Então, não existe, sim, uma complementação do educar e cuidar. Então, nessa própria definição, vocês têm muito a construir aí dentro do PPP, certo? E agora, então, eu vou lançar aí uma atividade para a gente começar a conversar um pouquinho mais sobre a infância, né? Passando para outra temática nossa. Então, aí, quando a gente vai novamente para as diretrizes, a gente vê lá um sujeito histórico, a criança, um sujeito histórico e de direitos que nas interações, nas relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva. Brinca, imagina, fantasia, deseja. Fantasiar é importantíssimo, né? O que muitas vezes me entristece na fase adulta, né? Essa falta da fantasia, do sonhar, do acreditar, de esperança, de ter esperança, né? O aprender, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. Aqui está um conceito que está lá na diretriz, em 2010, e você fala assim, construir sentidos. E nós estamos aí numa BNCC de 2017, reforçando a importância de que as experiências da criança tenham sentidos para que ela possa aprender e desenvolver. Então, nesse sentido, eu achei importante a gente retomar, e principalmente vocês, como gestores, junto aos grupos de professores, retomar as questões de desenvolvimento. Que eu costumo dizer que uma das disciplinas mais importantes quando a gente vai pensar em trabalhar na educação é desenvolvimento humano, né? Por quê? Muitas vezes a gente fica quebrando a cabeça com as coisas que estão acontecendo com as crianças e a gente não parte do princípio de tentar conhecê-la, compreendê-la do ponto de vista de que é dela, que é daquele momento, e está tudo bem. Muitas vezes a gente patologiza, ou negligencia, ou subestima, ou superestima. Então, as noções de desenvolvimento, elas são importantes. E um PPP, quando for ser trabalhado, ele tem que ter essa noção
da concepção de criança, né? E essa noção de quais são as características daquela criança com que eu vou trabalhar. O que está acontecendo com ela? Né? Eu lembro muito bem assim que no meu doutorado eu trabalhei com a faixa de 5 para 6 anos e deu alguns resultados que é como se colocasse todas essas crianças na fase de como se fossem todas elas hiperativas, tá? Só que a hora que a gente olha aquele resultado e vai trabalhar as questões desenvolvimentais, a gente vai perceber que não tem nada a ver. Aquilo são questões da própria do próprio desenvolvimento. A criança pequena, ela tem que ter movimento, ela tem que se agitar, ela tem que ser curiosa, ela tem que procurar. E onde a gente vai ter essa noção? Eu não estou normatizando e nem naturalizando os comportamentos que não são aí, todos os comportamentos dessa faixa etária, mas eu estou dizendo que boa parte deles estão mais relacionados a desenvolvimento do que a patologias, tá? Então, aí a importância da gente olhar a criança do ponto de vista da personalidade, essas crianças, elas estão um período muito sensível da construção da sua personalidade. Então, aquele bebê que é muito irritadiço, que ele é muito difícil de cuidar no berçário, ele vai gerar um certo mal-estar naquele berçário. Alguns adultos começam a ter dificuldades de se relacionar com ele. E que muitas vezes essa dificuldade pode potencializar essa irritabilidade desse bebê. Por outro lado, se eu tenho alguém que é mais tolerante, mais paciencioso naquele processo de irritabilidade dele, eu posso minimizar esse processo de irritabilidade. E eu garanto que vocês têm inúmeros casos aí para relatar sobre isso. Então, essa é uma concepção importante da gente prestar atenção. A fase, né? Nós temos aí, segundo Freud, as fases psicossexuais, né? Então, a criança, quando ela é pequenininha, ela vai levar tudo na boca. E a gente vai, tira. Lógico, a gente tem que pedir para tirar, porque realmente, se ela está com a mão suja, se o objeto está em risco, né, para ela, sim, mas por isso que a gente tem que cuidar desse espaço, para que seja com menor risco, para que ela possa desenvolver esse momento da oralidade, do desmame, né? Quantos de vocês aí, gestores, têm problema com desmame? Criança que entra na creche, né, entra na educação infantil e a mãe não fez o desmame. E manda e não avisa a gente que fez o desmame. Aí essa criança chora que nem uma condenada dentro do ambiente e você não sabe o que está acontecendo. Né? Isso porque já passou por uma entrevista prévia, onde já se foi falado para ela que era importante ela já fazer o desmame. Tá? Então, esse é um momento muito importante. O outro momento é o momento que a gente fala da fase anal, que vai coincidir com o processo do controle esficteriano, a tiragem de fralda. Como que a gente lida no dia a dia, e aí o PPT vai falar disso também, como eu lido com desfraude? Como que eu vou trabalhar? Eu vou orientar os pais? Eu vou estabelecer um período para o desfraude? Ou eu vou deixar os pais fazerem a hora que eles quiserem? Né? Porque você também, tanto você tem o pai que quer fazer na hora que ele bem entende, porque a fralda está cara, e aí faz num período de chuva, de frio, que não se tira a fralda nesse período, como você não faz, como tem pai que vai fazer, que não quer fazer, porque está cômodo que a criança use a fralda. Então, como que nós, instituição, vocês como instituições vão trabalhar isso? Fora isso, também tem a questão a fase fálica, né? Dos 4 anos, da descoberta das genitais, que as crianças começam a fazer os jogos sexuais, se descobrindo, tentando se conhecer, como curiosidade, que não é uma sexualidade que nós temos nessa fase adulta. Né? É a sexualidade que é natural no conhecimento do corpo, das noções do outro. Né?
como que a gente trabalha com isso, né? Como que a gente experiencia esse momento da criança e protege-a de todos os outros problemas que ela possa vir a ter. Como que a gente lida, por exemplo, na fase oral com as mordidas, que eu tinha esquecido, né? Que é o grande vilão da educação infantil. Quando começa a morder, como que a gente para com isso, com esse processo? Como que a gente trabalha? O que é que está acontecendo na sala? Por que está dando espaço para a mordida? Aí você fala assim, então a culpa é minha? Não é que a culpa é minha. Eu tenho que olhar para a relação. Eu tenho que olhar para aquilo que está sendo trabalhado dentro daquele ambiente para eu pensar onde que está sendo motivador para a mordida. Aliado a isso, a gente tem um pesquisador, que vocês já devem ter ouvido falar também, dentro do campo da personalidade, que é o Erickson, e ele vai falar da importância desse momento para a criança pequenininha, dele estabelecer a confiança básica. Porque ao longo da nossa vida, a gente tem vários dilemas, várias tarefas para resolver. A criança pequenininha, ela está ali tentando estabelecer uma confiança. Eu não posso confiar em você, professora? Eu posso confiar nesse espaço? Então, para ela, tudo é muito novo, né? Ela não conhece, ela precisa adquirir essa confiança básica. É o processo de adaptação dela que está em jogo. Ela vai ter momentos que ela vai, depois ela passa lá por 1 ou 3 anos, a autonomia de fazer algumas coisas, e aí vem algumas situações de vergonha. Como que ela lida com isso, de fazer e, ao mesmo tempo, como que a gente trabalha se ela não conquista essa autonomia, né? Quando ela não tem esse espaço de autonomia. Como que a gente faz? E o que eu acho mais assim, impactante também, né, nesse processo é a questão da iniciativa versus culpa. Nós queremos que eles tomem a frente, que eles sejam participativos, que eles sejam protagonistas, tenham autonomia, mas na hora que eles têm uma iniciativa, como que a gente lida? Né? Porque ele está justamente tentando desenvolver esse papel de iniciativa. Se ele tiver um resultado ruim, né, na hora que ele faz ele tem essa ação pela iniciativa, se ele tem uma situação ruim, ele vai acabar desenvolvendo o sentimento de culpa. Tá? Então, essa é uma situação que a gente precisa, principalmente na criança pequena, né? Que ela vem, por quê? E ela quer saber, ela é curiosa, ela quer fazer as coisas sozinhos, né? Eu lembro meu filho, uma vez, eu falei para ele, ele acordava cedo, né? Hoje, né, aquela tal história, depois que cresce, meio-dia, 1 hora, tá pouco, né? Agora não, ele casou, então agora ele acorda cedo também. Mas quando ele era pequenininho, acordava às 6 horas da manhã, e eu falava assim para ele, ai, filho, final de semana, né? Vamos descansar. Até que um belo dia, ele chega no meu quarto, e eu acho que eu estava dormindo tão pesado, que é raro, mas eu estava dormindo pesado, ele chega com o café da manhã feito, sozinho. Ele foi na cozinha, ele ligou o fogo, ele tinha uns 5 anos de idade. Ele pôs a água para ferver, ele pôs o café no filtro, pôs a água quente no filtro, né? E me levou o café na cama, né? E aquilo que eu acordei, eu tive que controlar justamente a minha expressão ali de, olha, muito obrigado, de gratidão pelo carinho que ele estava, e a minha preocupação, meu Deus, o que poderia ter acontecido? Porque se eu barro isso, se eu justamente tivesse feito o que eu tinha vontade de fazer, né? Que é, meu Deus, como você está louco, meu filho não pode fazer isso, tal, tal. Eu quebraria todo o processo de iniciativa dele, gerando um sentimento de culpa. Então, quantas vezes será que a gente dá esse espaço dessa iniciativa, né? Então, essa é uma criança que precisa ter esse espaço. E cada um de nós vai lembrar como que as coisas foram lidadas, né? Como lidaram com a gente nesse momento.
Do aspecto cognitivo, eu sei que para vocês, né, é o tempo todo, né? É o trabalhar aí os aspectos sensório-motor, a importância sempre de trabalhar os sentidos, de trabalhar a expressão dessas crianças, promovendo momentos para desenvolvimento da linguagem, né? A percepção, o sentido dela, e como que a gente faz a leitura disso também, porque ela também ela fala com a gente também sobre a partir dos sentidos e da percepção. Será que a gente também está preparado para ouvir essa criança? Preparado para identificar o que ela está querendo dizer a partir das expressões e como que ela trabalha nos sentidos que ela, por exemplo, como que ela lida quando você vai dar uma atividade de massinha, né? Que ela põe tudo na boca. O que é esse sentido para ela? Por que será que ela tem que pôr tudo na boca numa fase que é da oralidade, mas está muito sobrecarregado nela, está muito exacerbado? O que é que está acontecendo com essa criança, né? Então, o que ela vai dizer a partir desse desenvolvimento? E o pré-operatório, que é aquela fase gostosa, mas ao mesmo tempo bem difícil da gente lidar, a fase da curiosidade, né? E que ao mesmo tempo é a fase da fantasia, do faz de conta. Quantas oportunidades eu proporciono a essa criança para poder exercer o seu faz de conta? E quantas vezes eu entro nesse faz de conta da criança? E também, depois, quantas vezes a partir da curiosidade dela, eu consigo construir outras atividades. Eu consigo partir desse conhecimento prévio dela. E aí vem Vygotsky falando da importância da nossa mediação na zona de desenvolvimento proximal para que ela possa alcançar a potencialidade. Aqui tem uma tirinha, né? Não sei se vocês estão conseguindo ler bem, eu vou ler para vocês, tá? Estava arrumando o Theo para ir à escola e percebi que suas unhas das mãos estavam grandes. Nossa, Theo, como essas unhas compridas, sua professora vai achar que você não tem mãe. Aí, à tarde, na hora do banho, ele ficou todo triste. Mamãe, a minha professora não tem mãe, sabia? Nossa, filho, que triste. Como você sabe? Você precisa ver o tamanho das unhas dela, né? Então, essa noção de tudo no pé da letra, né? Que é tudo muito concreto. Eles ainda estão longe desse pensamento mais lógico. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. E assim, é muito engraçado, né? Porque às vezes chega a mãe reclamando, nossa, vai lá na coordenação, né? Brava com a professora e fala assim: olha, aquela professora lá deve estar fazendo muita coisa ruim com meu filho. Porque quando ele vai brincar em casa de um professor, ele é bravo, ele bate, ele faz isso. Ou ao inverso, também acontece. Quando eles vão brincar que eles são pais ou mães, eles são bravos, batem, fazem um monte de coisa. É a hora da gente ver que eles estão no momento da internalização das regras. Então, isso que eles estão fazendo, muitas vezes, é um fato natural deles, né? De eles aprenderem o que é certo e o que é errado. E eles vão. Não necessariamente o pai e a mãe é muito rígido, e não necessariamente essa professora é a carrasca que dá essa imagem, né? Então, isso é muito importante da gente prestar atenção. A criança, nessa fase, ela dá um salto enorme, né, gente? Vocês sabem muito bem, né? Eles passam eles entram não sabendo andar, entram às vezes não sabendo comer sozinho e já saem pulando, saltitando, comendo, fazendo as tripulias deles, né? É uma fase em que muitas vezes eles vão dormir menos ao final dessa etapa. Aí, como que eu lido com a hora do sono com essa criança que não dorme? Como que eu trabalho o sono? O trabalho do sono, ele tem uma intencionalidade pedagógica. É importante isso estar no PPP. Uma vez uma mãe visitando a escola virou para mim e falou assim: ah, eu mostrei toda a escola, tal. Ela falou assim: ah, vocês só fazem isso? Né? Porque a educação infantil, ela é muito assim, é não só fazer, né? Mas
não é um só fazer, é aquilo que a criança precisa naquele momento para se desenvolver. Então, a gente tem que aproveitar aquelas experiências que ela tem naquele momento para potencializar essas atividades, né? Então, o dormir, como que a gente faz? Qual é a nossa intencionalidade? Como ele é trabalhado, né? Então, veja, e aí o nosso cérebro, o quanto que ele precisa ser estimulado, né? Bom, do campo de vista social, eles vão trabalhar, eles vão ter a noção do autoconhecimento, ainda um autoconceito, ainda um pouco rudimentar, trabalhando a questão avaliativa pela autoestima, então a gente tem que tomar muito cuidado. Como eu lido com os conflitos? Como eu trabalho no meu dia a dia perante uma situação de confronto com a criança? O quanto que eu uso reforçamento, né? Eu lembro de uma criança que tinha muitos problemas de comportamento, ela é uma criança muito ativa, tá? E lógico já vem a ideia, é hiperativa. Não, ela não era hiperativa, ela era ativa. E a professora trabalhava muito com os carimbinhos, né? Se foi bem, ela ganhou um carimbo, se ganhou, ganhou uma estrelinha, né? E ele tentava o máximo fazer tudo direitinho, mas sempre no final do dia ele pisava na bola. E ele não ganhava o carimbo. E aí um dia ele chegou para mim, ele tinha uns 5 ou 6 aninhos, na época que era pré-escola ainda, ele falou assim, não adianta fazer, porque eu nunca vou ganhar. Então, a gente tem que tomar cuidado com esses reforçamentos, porque isso vai diminuindo a noção de autoestima dessas crianças e diminuindo o quê? Todo o processo de iniciativa para ela poder fazer diferente. Elas vão tendo maior compreensão das emoções. Elas são aquelas crianças que, às vezes, ao final do ciclo, são aquelas que são dedo duro, que falam assim, que com uma encrenquinha uma com a outra, né? Elas começam a desenvolver essa capacidade de regular as emoções, que isso é importantíssimo. Aí você fala assim, o que é educação infantil está atrelada ao ensino fundamental? O que eu tenho que trabalhar aqui para que no ensino fundamental as coisas estejam boas? Tem que trabalhar aquilo que ele precisa aqui. Ele precisa regular as emoções, ele precisa desenvolver uma autoestima positiva, ele precisa ter condições de desenvolver iniciativa, ele tem que ter as curiosidades dele serem respondidas, ele precisa experienciar no seu dia a dia situações de faz de conta, tá? É isso que ele precisa. Eu não preciso ir para um caderninho, escrever letrinha, não. Isso ele vai ter o resto da vida. Oi. Marlene, sabe, me perdoa fazer um apontamento. Lógico. A gente discutiu na última oficina, a gente estava falando sobre território educativo, e a gente deu um desafio para os gestores de se organizar em grupos, isso ainda está em processo. Sim. E aí eles se organizaram por etapas, e nós estávamos falando da educação integral, que olha para o aluno como um ser integral. Né? Um ser integral que não se divide por etapas, ele é aquela criança com a mesma ficha de matrícula. E aí, quando você pensa nisso, que o que é feito ali, as relações que são construídas na educação infantil vão impactar lá na frente, eu fico lembrando um relato de uma aluna que tem verdadeiro pavor de carimbo. Não o pavor dela é no nível compulsivo, de transtorno compulsivo, porque a professora dela tinha o carimbo de macaquinho e o carimbo de florzinha, e ela só recebia macaquinho, né? E nunca recebia uma florzinha, uma estrelinha, alguma coisa assim. E aí ela cresceu com aquela ideia de que macaquinho era ruim e tornou-se uma adulta com problemas sérios de autoestima, dificuldade de receber avaliação, com muita dificuldade de receber e compreender a avaliação. Olha só o impacto que isso causou na vida. Só bastaram 2 carimbos e uma pessoa para carimbar a vida de uma pessoa, né, que ficou carimbada para o resto da vida.
essa é uma noção, Lilian, que ainda a gente não venceu. Ainda nós continuamos a pensar que a criança pequena não tem sentimento, que ela não ouve, que ela não entende. E como nós somos tolos, ela tem um repertório sensorial de percepção muito maior que o nosso. Então, ela tem condições muito melhores de perceber, de sentir, né? E ela precisa, para a gente se desenvolver, a gente precisa de vínculo, e vínculo positivo, que é uma coisa que eu agora esqueci o nome, quando ele veio trazer, que ele falou assim, porque nós lembramos da nossa infância, quer dizer, nós estamos falando de vínculo. Nós estamos lembrando de situações que a gente ia para um tal lugar, que a gente... Vocês não iam sozinhos, vocês iam com alguém. E a aprendizagem, a gente já tem aí falado há muitos anos, nós temos Valon, que é o mestre aí da questão das emoções, né? Eu falo que ele é o que deu mais destaque. Se o afetivo não vai bem, não existe aprendizagem. Não adianta eu carregar... Eu fiz uma formação sábado na educação infantil, e foi muito legal, porque uma professora, muito timidamente, disse que ela programou todo um trabalho lá com as crianças e ela não conseguiu desenvolver. E em cima disso a gente foi trabalhando. A importância da flexibilidade de um planejamento. O planejamento, isso tem que estar no PPP. Ainda mais com criança pequena. Né, Marlene, você me dá um minutinho? Marlene, Dou. a Roberta está pedindo se você... A gente vai acabar às 4h30, Roberta. Mas a Roberta está pedindo uma pausazinha de 5 minutos. Eu acho Tá que o bom. pessoal... Só para o pessoal ir ao banheiro. Te atrapalha muito se isso acontecer agora? Não, tudo bem, pode ir. Deixa eu só terminar uma frase aqui e a gente para. Isso, então pronto. O desenvolvimento moral é só para a gente lembrar que a gente tem uma questão que a gente transita da anomia, né, que é a ausência de regras, ausência de leis, e a gente parte para uma criança que começa a desenvolver a heteronomia, que é uma moral baseada no outro, na punição. E a gente tem que trabalhar muito bem como que nós vamos fazer isso para poder chegar na autonomia. A professora Mariana, da turma de 4 anos, planejou uma atividade bem lúdica sobre cores. Acredito que a turma vai adorar. A atividade será realizada depois do horário do parque. Terminando a hora do parque, Mariana chamou a turma para irem para a sala de aula. Mas um grupo de 4 meninos estavam brincando em um canto e não respondia ao seu chamado. Mariana se aproximou e disse: Vamos, vamos, vocês não estão me ouvindo? Marcos então se levantou e disse: Professora, olha o que achamos, é um bicho diferente, é vermelho. Sim, disse ela, é uma joaninha. Agora larga isso e vamos para a sala fazer atividade. Queria que vocês aí agora, o que vocês acharam dessa história? O que vocês têm a dizer da postura da professora Mariana? Fica lá, né? Quebrando a cabeça de montar uma linda atividade de cores. Aí eu vou para a sala de aula, ponho a atividade, aí os alunos fazem uma bagunça, não me ouvem, não querem aquilo, mas eles têm, porque eles têm que aprender com cores. É aí que está a diferença. Isso aqui, resume, a gente pode falar da BNCC, é isso que a BNCC está brigando, né? Está querendo e está colocando como uma questão normativa para nós, que nós paramos de olhar para o conteúdo, para a atividade, e olhamos para as experiências, porque a partir das experiências, isso torna o quê? Nós estamos trabalhando, aquilo está com empolgação, a criança está com aquela afetividade, isso a gente está estimulando ela a investigação, a ser investigativa. Qual é o nosso maior problema hoje em dia, né? A gente, às vezes, tem respostas muito práticas para as coisas, a gente não para pensar. É a nossa maior dificuldade, porque muitas vezes a gente entra em quadros de depressão, em quadros aí difíceis de saúde mental, porque a gente só fica focada de um jeito, a gente só olha para aquilo de uma maneira. E essa postura investigativa que a gente tem que
aprender desde lá de cima, desenvolver, é aqui que vai ter. Então, olha só, essa Joaninha, quantas aulas não daria como foi a borboleta, né? Quantas experiências de aprendizagem. Então, é no lugar que ela está. Por isso que esse contexto tem que ser bem cuidado. E vocês estão muito... Vocês saem ganhando muito, porque o contexto de vocês físico, material, é bom, pelo que eu vi nas fotos. Então, a gente precisa fazer o uso disso para que as experiências sejam ricas e assim a gente produz aprendizado, tá? Então, a próxima, o que a gente tem que pensar aqui é que a brincadeira, né? Então, pelo meio da brincadeira, né, como diz Eli Amaral, é o coração do processo pedagógico da primeira infância. As crianças, elas são ativas nos seus processos. Ela aprende quando vivem e quando vivenciam. Então, essa oportunidade, isso tem que estar muito claro no PPP. Um PPP alinhado à BNCC tem que estar muito bem claro esses aspectos de interação e brincadeira. E aí, então, os nossos princípios norteadores, né, nesse processo da educação infantil, a gente pensar que a criança ela vai aprender pelas interações. Então, as interações cada vez mais ricas e produtivas, elas vão proporcionar aprendizagem. Interações pobres também vão proporcionar resultados, mas resultados pobres, né? É preciso estabelecer o vínculo, proporcionar espaços de interação. As brincadeiras, o respeito, muitas vezes eu já vi várias discussões quando começou-se a discutir a questão aí que tinha que se brincar, mesmo antes da BNCC, que a brincadeira tinha que ser trabalhada para a aprendizagem, e aí começou a criar uma angústia, né, nesse processo, o que era essa brincadeira? E a brincadeira é a brincadeira natural, a oportunidade do faz de conta, mas monitorada, acompanhada pelo professor, porque o professor é o grande mediador. Dar aí as oportunidades, e essas brincadeiras, elas muitas vezes, só fazendo um parênteses, essas brincadeiras, muitas vezes, às vezes, são com o próprio corpo, né? O bebê descobrindo a mão, né? O bebê, quando balança o pé e balança o chocalho, né? São brincadeiras que ele está fazendo e está conhecendo esse mundo. Ele, pelos faz de conta, ele vai internalizando as regras, vai conhecendo, vai se organizando, tá? E ele precisa participar. O que é essa participação aqui? Essa participação diz respeito à ação, ele precisa ser ativo nesse processo de aprendizagem, tá? Ele tem que ser o protagonista, tá? A expressão, prestar atenção nos resultados que ele me traz, de como que ele mostra que ele conseguiu apreender aqueles resultados. Então, como que eu vou evidenciar isso? Por meio dos desenhos que ele faz, né? Pela fala, pelo aquilo que ele discorre, né? Então, a importância aí da leitura é muito importante da gente pensar. A escuta, né? O quanto que eu estou pronto para fazer essa escuta, no caso ali da Joaninha, né? Ou da borboleta, quanto que eu estou atento àquilo que a criança fala, ou eu passo por cima do que a criança fala. E o acolhimento, né? Aquilo que eu trabalho com ela, eu estou do lado, eu me mostro ao lado dela, eu acolho as suas dores, aquilo que está incomodando, né? Aquilo que ela precisa, né? Porque se eu vou no lugar e eu não me sinto acolhida, tenho vontade de ficar nesse lugar. Se me deixam de lado, se eu choro porque está doendo e falam que não é nada, né? Não sei se eu vou querer voltar nesse lugar. Eu não sei se eu vou validar um lugar que eu tenho que respeitar, que quando a professora falar que eu tenho que fazer alguma coisa, eu vou fazer, né?
Lógico que a gente não vai ficar bajulando as crianças porque caiu, ficar lá, tadinho, tadinho, não sei. Não, mas eu tenho que olhar para aquela dor. E isso é uma questão importante para a gente aprender a lidar com os sentimentos. Porque a nossa educação, ela fala assim, deixa, não foi nada, quando casar, sara, né? E a gente sabe que não é assim, né? Bom, e aqui, nesse sentido, só para finalizar essa parte aqui, então, dentro desse processo de como eu vou trabalhar, nesse meu PPP, eu tenho que mostrar qual o acesso que essa criança tem ao conhecimento, quais as práticas culturais eu estou trabalhando com essa criança, quais as práticas que eu tenho, quais as múltiplas linguagens que eu trabalho, né, com essa criança para promover esse desenvolvimento, tá? Então, isso são questões importantes. Aqui é bem rapidinho, gente. Quando a gente fala de impacto, né, que eu já falei lá no comecinho, é a gente pensar mesmo, né? Quando você vai lá para o programa de Criança Feliz, que vocês sabem, né, que a importância da gente trabalhar a intersetorialidade, né, dentro da nossa trabalhar junto com os outros órgãos, a questão de trabalhar isso é importante para o bem-estar da criança. Então, não é cada um no seu quadrado, é educação, saúde, ou todos os órgãos, né, judiciários, todo mundo interligado. Então, o programa Criança Feliz, ele mostra, né, que estímulos e acompanhamento na primeira fase, da primeira infância, podem quebrar ciclos de pobreza e vulnerabilidade. A gente sabe disso, né, porque a psicologia, quando se preocupa com as questões da vida saudável, ela já mostrou isso. A neurociência mostra que cada estímulo tem impacto na formação das conexões entre os neurônios e na formação do cérebro, que aos 6 anos conta com o dobro de conexões que o cérebro de um adulto. Aqui tem todas as referências desses trabalhos que eu trouxe para vocês, que vocês podem usar para escrever o PPP, para justificar as ações de vocês. A neurociência é a praticidade neural, né? Então, a gente sabe que essas interações podem haver reorganização e a gente pode reverter os danos, sim. Crianças, isso aqui foi minha temática do doutorado até, crianças que passaram por educação, que não era uma coisa que eu ia pesquisar, tá, gente? Mas apareceu nos dados. As crianças que frequentaram educação infantil e frequentaram educação infantil com qualidade, né? Que ainda a gente tem educações infantis clandestinas, que trabalham só como depósito de criança, elas mudam o referencial que elas têm sobre o ensino fundamental. A relação com elas têm um apego, né? Elas têm um aspecto motivacional para esse momento, né? E a questão é a questão da economia, que é aquilo que eu comentei, né? Países que investem nessa primeira infância, né? Eles têm maior índice de diminuição dessa criminalidade e dessa violência, tá? Então, aqui vocês têm todo um grupo de trabalhos, tá? Que vocês podem utilizar para escrever o PPP, são referências, tá? E finalizando, já aquecendo para a semana que vem, para amanhã, desculpa, a gente pensar que tudo isso que a gente conversou, na verdade, foi um aquecimento para a gente saber da onde que sai aquelas questões para a gente, os indicadores, para a gente poder avaliar a educação infantil. Não é do nada, né? A gente sabe disso. Então, como que a gente pode enxergar eles no nosso dia a dia? Então, para isso, nós precisamos estar, para a gente propor uma educação de qualidade, a gente precisa primeiro se propor a avaliar. E avaliar, às vezes, vai doer, né? Porque é aquele momento que a gente vai entrar em contato com coisas que você não gosta, que você imaginava que não era assim na sua escola, que não é isso que você quer, não é isso que você trabalha com a equipe, mas é isso que acontece na equipe, né?
E para avaliar, a gente vai usar as dimensões, os indicadores, tá? Que tem como referência, a partir das referências, tá? E aí nós vamos ter o quê? A qualidade, analisando a qualidade da educação infantil. Motivação é o que ficou no centro, hein? Motivação, desafiado, satisfeito, reflexão. Pessoal, muito obrigada. Um beijo no coração de vocês. E é basicamente para vocês refletirem como os princípios da primeira infância são aplicados no PPP, que é o que a professora Marlene discutiu. Tá bom? Marlene, quer uma última palavra? Não, só agradecer muito estar aqui e espero que a gente aproveite bastante amanhã.